Autor defunto ou defunto autor? Esta é uma das divagações que nós temos neste livro, chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberjan Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que me apresentei, deixa eu pedir um favor. Se inscreve no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Isso ajuda muito o canal a crescer. Agora, de fato, começando o conteúdo do vídeo, nesta obra aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos aqui o primeiro livro da fase realista do Machado de Assis. Este é o quinto romance que o Machado de Assis escreve, mas é o primeiro da fase realista. Antes desse, nós tivemos 4 livros que pertenciam à fase romântica. Eram eles o livro Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Esses 4 livros que eu citei pertenciam à fase romântica. E esses 4 livros que eu citei já tem vídeo aqui no canal, tá? Então, se você quiser assistir, depois dá uma conferida lá. Mas qual é a diferença de uma fase para outra? O que quer dizer isso desse livro ser da fase realista? Bom, em termos básicos e leigos, a fase realista é uma fase onde ela, pelo próprio nome já diz, ele mostra assim, um pouco mais da realidade. Na fase romântica, por exemplo, as coisas assim eram muito idealizadas. Tinha o personagem perfeitinho, que era apaixonado, que você via ali que não tinha talvez muita estrutura psicológica desenvolvida. Nos livros do Machado de Assis, na realidade, se você for parar para perceber, todos os livros, mesmo os que pertenciam à fase romântica ali, eles já tinham um pouco desse desenvolvimento psicológico, mas não era tanto igual é na fase realista. Na fase realista, então, você não vai ver um personagem perfeitinho. Você vai ver aqui, por exemplo, um personagem principal aqui do livro, ele vai ser cheio de defeitos. Ele vai ter inveja, ele vai ter luxúria, ele vai cometer galhofas, como ele mesmo dizia, né? Vai fazer um monte de coisas assim que não eram condizentes com a época, com os bons costumes da época, né? Ele comete traições, ele sente um pouco de inveja, ele tem desejo de ter glória, de ter o seu reconhecimento. Você vai ver isso tudo ao longo do vídeo aqui, conforme eu for desenvolvendo o vídeo, tá? E já ligado a este fato desse livro pertencer à fase realista, nós temos a criação de um personagem pelo Machado de Assis. Aqui, o Machado de Assis, ele cria um personagem que escreve suas próprias memórias. Só que este personagem, ele é um personagem que já não está mais vivo. Ele é, segundo nas palavras do autor, ele é um defunto autor e não um autor defunto. E aí entra uma das primeiras divagações que tem neste livro, né? Esta divagação, defunto autor, o autor defunto, você já deve ter visto aí no teu colégio, no ensino fundamental, provavelmente você já ouviu falar. É uma das divagações mais conhecidas aqui deste livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E qual seria a diferença de um para o outro? Bom, um autor defunto seria um autor que em vida ele já escreveu suas memórias e depois ele morreu. Agora, um defunto autor é um autor que ele morreu e depois que ele morreu que ele escreveu as suas memórias. Por isso que este personagem aqui é chamado de defunto autor. Porque ele primeiro morreu e depois de morto ele escreveu as suas memórias, tá? Então perceba aí esse joguete de palavras que o Machado de Assis fez. Veja como ele brinca muito com a linguagem, né? Defunto autor ou autor defunto. Ele brinca e explica para você, te ensina ali umas questões de interpretação. É bem interessante essa questão. Mas o que tem a ver essa questão do personagem ser um defunto autor com o realismo? Bom, temos algumas coisas que podem ligar ao realismo, principalmente o fato de que, digamos, o personagem que escreve suas próprias memórias, por ele já estar morto, ele não tem muita vergonha do que ele vai dizer. Ele não vai ficar aqui idealizando a vida dele, dizendo que a vida dele foi perfeita, quando não foi. Então ele vai ser assim um cara bem sincero ao contar as suas memórias. Ele vai contar tudo o que ele fez, as coisas que ele fez de errado, as coisas que ele fez de certo. Ele vai falar sobre a verdade sobre a vida dele. Ele vai, digamos, contar que ele se relacionava com prostitutas. Ele vai contar várias outras coisas nesse sentido. Então você vai ver que ele não vai ter papas na língua. Não vai ter papas na língua.
ele vai realmente contar as suas galhofas, porque como ele já morreu, ele não está preocupado com a sua imagem, ele não está preocupado com o que vão pensar dele. Ele praticamente pensa assim, que se dane, eu já morri mesmo, eu posso falar toda a verdade, eu vou ser o mais sincero possível aqui nas minhas memórias. Então é mais ou menos desta maneira que esse livro vai começar a ser narrado, com essa sinceridade deste defunto autor. E é isso que vai tornar o livro divertido, porque você vai ver que ele vai simplesmente soltar todo o verbo e falar toda a verdade e fazer várias críticas a ele mesmo, a outras pessoas, e assim o livro vai se desenvolvendo, tá? Então, ele começa a contar as memórias dele. E ele já começa ali um pouco antes, ele começa contando ali um pouco antes do velório e tal, e daí ele já pula pro velório. Chegando ali na história, na parte do velório, tem um amigo dele que está falando sobre, um amigo do Brás Cubas que está ali falando sobre o Brás Cubas no velório dele, e fala lá, este homem jaz aqui, um homem muito importante para a sociedade, uma pessoa ilustre, ilustríssima, uma pessoa que merece tudo, uma pessoa que foi muito importante na política, que foi muito importante em tudo, realmente uma pessoa muito ilustre. São coisas assim nesse sentido, né? Coisas que você sempre vê nos velórios, quando as pessoas falam, coisas bonitas e importantes sobre você, né? Só que aí, o próprio autor do livro, aqui no caso o Brás Cubas, que está contando as suas memórias, ele já desmente isso. Mas de que forma que ele desmente isso? Bom, ele desmente dizendo o seguinte, que no velório dele apenas compareceram 11 pessoas. E daí você pode pensar o seguinte, como assim essa pessoa era ilustre, ilustríssima, importante, contribuiu tanto com a sociedade e apenas 11 pessoas compareceram no velório dela? Você pode pegar qualquer velório por aí, se pegar o velório de alguém que estava no boteco lá, no mínimo 20 pessoas vai aparecer, não vai? Então, que pessoa ilustre é essa que só tem 11 pessoas no velório? Isso é uma maneira já do próprio Brás Cubas informar a realidade, informar que ele não foi tão ilustre assim, que talvez ele tenha sido uma pessoa mediana, talvez até medíocre, que ele não contribuiu tanto com a sociedade, que as coisas que ele tentou fazer não deram certo. Ou seja, aqui já não é uma memória perfeita, já não é uma memória daquela idealizada, da fase romântica, que é tudo bonitinho, que deu tudo certo para o personagem. Aqui deu tudo errado mesmo, ele está contando a realidade, ele vai ser sincero, e é isso que importa, tá? Só deixando bem claro aqui, quando eu falo o autor do livro aqui, às vezes eu posso falar o Brás Cubas, mas é porque o Machado de Assis, que nem eu falei para vocês, ele criou um personagem que é defunto e esse personagem escreve suas próprias memórias, tá? Mas o autor do livro é o Machado de Assis, só que eu falo como se o Brás Cubas fosse, porque aqui é um personagem criado que escreve suas memórias, tá? Às vezes eu posso dar essa pequena confundida aqui no meio do vídeo, tá bom? Passando então essa cena do velório, que você percebeu que o Brás Cubas talvez não fosse tão ilustríssimo assim, nós temos uma das partes mais legais do livro também, que é com relação à cena ali do emplastro. Esse emplastro foi o grande vilão já, né? O Brás Cubas ele estava querendo criar um medicamento chamado emplastro anti-hipocondríaco. E ao tentar criar esse emplastro, ele acaba morrendo, porque ele vai testar esse emplastro, pega uma lufada de vento gelado no peito e acaba pegando pneumonia e morrendo, tá? Mas não é esta a parte mais interessante do emplastro, temos uma outra parte mais interessante para falar sobre isso. Primeiramente, que este emplastro se chamava emplastro antihipocondríaco, e segundo o Brás Cubas, ele queria fazer um medicamento que combatesse a melancolia das pessoas, que ajudasse aquelas pessoas melancólicas. E daí ele explica de uma maneira assim sucinta que ele queria fazer isso para ajudar as pessoas, pela causa filantrópica, para fazer as pessoas ficarem bem. Só que como ele é um defunto, agora que ele já morreu ali, e ele pode falar a verdade, ele explica, bom, agora eu posso dizer a verdade também, né? Já que eu estou cá do outro lado da vida, não era só por isso que eu queria fazer isso, né? O que eu queria mesmo não era só filantropia, mas eu queria era o amor da glória. Eu queria era ser reconhecido. Eu queria ver o meu nome nas esquinas, nas placas e na caixinha do remédio. Queria ver essas 3 palavras escritas, emplastro Brás Cubas. Ele diz mais ou menos essas palavras, tá? Isso demonstra o quê? Demonstra já uma das características desse personagem. Que este personagem, realmente ele faz parte da fase realista. Que ele é um personagem real.
porque ele tem um sentimento de querer ali ser reconhecido, que é um sentimento intrínseco da alma humana. Então veja como o Brás Cubas ali ele sabe o que ele queria, e veja como o Machado de Assis sabe entender o sentimento humano, porque ele consegue compreender isso e passar isso para nós através do personagem Brás Cubas. Tá? Essa parte eu achei tão interessante que eu até separei no livro aqui para a gente ler, tá bom? E daí eu vou ler, vocês vão perceber o que eu falei, as coisas vão se encaixando agora aqui. Deixa eu achar a página aqui. Aqui, achei a página, e diz assim, ó. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas 3 palavras, emplastro Brás Cubas. Então veja como ele explica isso aqui, né? Que nem eu falei para vocês, ó. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida. Ou seja, agora que eu morri. Agora que eu morri, eu posso confessar tudo. Posso falar toda a verdade sem me preocupar. Né? O que eu queria mesmo era o quê? Era ter esse reconhecimento. Ver o meu nome impresso nos jornais, mostradores, folhetos, esquina. Enfim, nos remédios, nas caixinhas dos remédios. Ele queria mesmo essa questão do reconhecimento. E essa parte continua. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do ruído, do cartaz do foguete de lágrimas. Talvez o modesto me argum esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro lado, sede denomeada, digamos, amor da glória. E ele termina dizendo exatamente o que eu falei para vocês. O que ele queria? O que o Brás Cubas queria? Ele queria o amor da glória. Ele queria ser reconhecido, igual todo ser humano quer, igual todo ser humano normal, tá? Todo ser humano real. Então veja como este personagem realmente traz ali características da fase realista do Machado de Assis. Veja que interessante, como o Machado é conhecedor dos sentimentos humanos. Este personagem Brás Cubas, que já falou do velório dele, já falou do emplasto antipocondríaco, ele viveu várias aventuras, tá? Você vai perceber que ele fez muita coisa nesse livro aqui, que ele fez viagens de navio, conheceu pessoas no navio, que ele viajou para a Europa, estudou na Europa, virou um homem estudado, tentou ser deputado, teve um amigo que foi filósofo, ele viveu várias aventuras. Mas uma das coisas mais interessantes de se falar do Machado, de se falar do Brás Cubas, no caso, é falar das namoradas que o Brás Cubas teve neste livro. Por quê? Ao falar das namoradas, você consegue traçar algumas características desse personagem, algumas características que chamam muita atenção. E ele teve algumas namoradas e algumas aventuras aí nesta parte romântica. Então, falando um pouco da primeira namorada do Brás Cubas, a primeira namorada se chamava Marcela. Ele meio que conheceu ela ali e se apaixonou por ela. E ele explica da seguinte maneira esse namoro. Ele diz que esse namoro durou 15 meses e 11 contos de réis. O que quer dizer isso? Você conseguiu entender o que o Brás Cubas quis dizer de uma maneira elegante? Ele quis dizer que a Marcela era uma prostituta. Só que ele usou uma forma elegante, uma forma não vulgar de explicar isso. Ou veja, aqui você consegue ver mais uma vez o jogo de palavras, a classe da escrita do Machado de Assis, que usou o personagem Brás Cubas para explicar isso. Veja que elegante esta fala, né? 15 meses e 11 contos de réis durou este relacionamento. Veja que interessantíssimo de ver este jogo de palavras aqui neste livro. Tá? Ainda continuando, teve mais uma outra namorada também. Esta namorada se chamava Eugênia. E ele gostava bastante dessa Eugênia, tá? Ele conheceu ela, começou a rolar um namoro, ele achou muito bonita, já estava pensando em coisa séria com ela. E daí, num belo dia mesmo no livro vai dizendo, se eu não me engano, eles estavam caminhando e conversando, ele, a Eugênia e a mãe da Eugênia, quando de repente ele vê a Eugênia dando uma manqueada assim, faz assim, sabe? E daí ele percebe e pergunta, Eugênia, você machucou o pé, Eugênia? E ela fica ali ruborizada, tudo vermelha, diz assim, não, eu sou coxa de nascença. E daí o Brás Cubas começou a pensar, coxa de nascença? Como assim?
E daí ele começou a pensar e perceber que ele nunca tinha visto ela andar de verdade, que ele tinha visto ela apenas dar alguns passos bem devagar, que sempre que ele chegava nos locais, ela já estava no local sentada e pronta esperando. Ele começa a dar aquela atinada na cabeça, assim a cabeça funciona e ele percebe, não, ela é coxa mesmo. E daí, o que você acha que o Brás Cubas vai fazer quando ele descobre isso? Infelizmente, ele termina este namoro com a Eugênia. Ele termina pelo fato dela ser manca. E isso mostra para você uma das características do Brás Cubas, que era qual? A superficialidade. Ele é um personagem superficial, terminou um amor, terminou um romance por causa desta questão, desta pessoa ter ali uma deficiência na perna e ser manca. Tá? E ele explica isso no livro aqui, é dito de uma forma bem interessante, né? Nós temos aqui mais um jogo de palavras do Machado de Assis que ele escreve através do Brás Cubas. Ó, já até abri na página certa aqui, ó. O pior é que era coxa, uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é, às vezes, um imenso escárnio. Por que bonita ser coxa? Por que coxa ser bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo, ao voltar para casa, de noite, sem atinar com a solução do enigma. Veja que ele faz novamente esse jogo de palavras e faz essa reflexão, né? Por que coxa ser bonita? Por que bonita ser coxa? Tipo, é mais um jogo de palavras, né? Só que é um jogo de palavras agora mostrando uma reflexão já não tão legal do personagem Brás Cubas, né? Mostrando uma reflexão superficial deste personagem, tá? Mas veja assim como o Machado de Assis consegue mostrar mais isso para você, né? Então, esta foi uma das namoradas e aqui nós conhecemos mais uma característica do Brás Cubas, né? E a terceira namorada já não foi tão namorada assim. A terceira namorada, ela se chamava Virgília e na realidade ela foi uma amante do Brás Cubas. O Brás Cubas conhece a Virgília bem nova e daí ele se enrola, ele gosta dela, mas ele se enrola para propor um casamento, para pedir ela em noivado. E devido a esta enrolação, tem um personagem que passa na frente dele. O personagem Lobo Neves aparece do nada, todo elegante, galanteador e convence a Virgília a casar com ele. E a Virgília acaba casando com o Lobo Neves. Então vai ter esse casamento e vai se passar algum tempo, alguns anos. E num futuro ali, não muito distante, o Brás Cubas se reencontra com a Virgília. E assim que ele se reencontra com a Virgília, se eu não me engano, ele se encontra com ela num evento social e ele dança uma música com ela lá. E assim que ele tem esse reencontro, ele percebe na cabeça dele o quê? A Virgília ainda é minha. Ainda sente alguma coisa por mim, eu acho que ela ainda gosta de mim. E ele gostava dela também, né? Óbvio, né? Tipo, a Virgília foi uma das maiores paixões do Brás Cubas aqui, talvez a paixão mais verdadeira do Brás Cubas. Então, devido a este reencontro e esta efervescência deste encontro, os dois acabam se tornando amantes. E daí eles alugam até uma casinha para eles viverem este romance proibido, para viverem esta fornicação, né? Então veja como ele já não perdoa, não tem papas na língua mesmo, né? Ele falou que ele já até fazia esses atos aí, digamos, esses atos contra as leis da igreja, esses atos impuros aí relacionados à traição, né? Então, o mais interessante, na realidade, o pior de tudo isso, é que o Lobo Neves, que é o marido da Virgília, ele tem o Brás Cubas como um grande amigo. Então veja que complicado, né? O Brás Cubas janta com ele à noite e à tarde ele vai lá fornicar numa casa escondido com a mulher do Lobo Neves. Vai lá fornicar com a Virgília, né? E agora nós tiramos uma constatação de tudo isso, né? A sua vozinha que ficava dizendo para você: mas meu filho, na minha época não existia essa safadeza. As pessoas de hoje em dia são muito safadas. Na minha época era tudo certinho. Olha lá, sua avó, acho que estava mentindo para você, hein? Porque nós temos aqui um livro, se eu não me engano, de 1881 e já tinha esta safadeza descrita aqui nesse livro. Ou seja, tinha coisa assim, a sua avó mentia para você, só que as coisas eram muito mais bem escondidas do que hoje em dia, hein? Só uma reflexão para você e é uma brincadeira à parte, mas veja aí que talvez, né, vai saber se não era assim, né? Costumo ler esses livros e sempre vejo essas passagens um pouco mais safadas, assim, nessas passagens de fornicações aí, né? Então, continuando o livro, você viu que ele teve aí 3 namoradas, essas 3 namoradas mostraram muito do caráter dele, viu que ele traía um grande amigo que era o Lobo Neves, viu que ele se relacionou com uma prostituta, viu também que ele terminou com uma namorada porque ela era manca, né? Então veja as características
deste personagem, vejam como é definida ali a parte psicológica, o desenvolvimento psicológico deste personagem. Aqui neste livro, agora dando prosseguimento, você também vai ver aqui um personagem que tem o seu próprio livro, que é o Quincas Borba. O Quincas Borba vai aparecer neste livro aqui. E ele vai aparecer como um grande amigo, um amigo de infância do Brás Cubas. Então ele aparece quando criança, depois ele vai aparecer como um mendigo, que ele vai perder as coisas, vai acontecer uma coisa na vida dele, ele vai virar um mendigo e o Brás Cubas meio que vai sentir uma ojeriza dele naquele momento, e depois ele vai reaparecer de novo, todo arrumado, todo galante, como um filósofo. Ele vai desenvolver uma filosofia chamada corrente ali do humanitismo, e esta filosofia ele desenvolve, mas nunca termina, ele rasga e começa de novo, rasga e começa de novo, e nunca termina. E no final das contas, talvez, aqui neste livro, nós tenhamos tido um spoiler do que virá a ser o livro Quincas Borba, porque o Brás Cubas explica aqui que o Quincas Borba, no final do livro, ele percebe que o Quincas Borba é meio louco, é meio zero da cabeça. Então, será que é isso mesmo? Será que nós já tivemos um spoiler? Bom, spoiler ou não, eu li aqui nesse livro, então eu já fiquei aqui guardado. Quando eu for ler o Quincas Borba, eu vou tirar isso a certo, vou ver se é verdade, se não é, se é um spoiler ou se não é, tá? Mas o interessante é que o Quincas Borba aparece nesse livro e eu achei muito interessante relatar para vocês isso também, tá bom? Agora, parando um pouco de falar aqui do livro, do enredo do livro, fazer algumas constatações para vocês, tá? Este livro aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, além de ele ser o primeiro livro da fase realista, ele já tem ali também umas características diferentes, tá? Como, por exemplo, a escrita. A escrita desse livro, ela é uma escrita mas bem experimental, tá? Nós temos capítulos curtíssimos. E além de termos capítulos curtíssimos, nós temos frases muito sucintas e direto ao ponto, tá? É bem diferente essa escrita se comparado com os 4 livros anteriores que eu falei para vocês, se comparado com o livro Ressurreição, o livro A Mão e a Luva, o livro Helena e o livro Yaya Garcia, tá? Inclusive esses 4 livros, que nem eu falei para vocês, já tem vídeo aqui no canal. Após esse vídeo, vá lá e assista e ajude o canal a crescer, tá bom? Então, deixa eu mostrar até para vocês essa questão dos capítulos, ó. Você abre o livro na página aqui, ó, e você já vê 2 capítulos nesta página. Perceba que um capítulo já é bem curto. E não é difícil, é só você abrir outra página e ver, ó, mais um capítulo curtíssimo. Se você parar para calcular, aí é menos de metade de uma página. Vamos abrir mais uma aqui aleatoriamente para vocês verem. Ó, este aqui, ó, esta página aqui, ó, com 3 capítulos. E nós vamos ter vários capítulos nesse sentido aqui, curtinhos assim. Tem capítulos que tem 3 frases. Então veja que é uma escrita bem experimental. E já nesta questão, já deixo até deixar um relato para vocês aqui. E aqui neste vídeo aqui, neste canal, no canal do Roberjan Cardoso, eu sou sincero, tá? Eu sou sincero. Se você se inscrever no canal aqui e ficar acompanhando meus vídeos, você vai ver que eu sou bem sincero. Então, essa escrita, ela é um pouquinho difícil de ler, tá? E eu confesso que eu tentei ler uma primeira vez aqui o Memórias Póstumas de Brás Cubas e acabei abandonando, porque eu achei um pouco difícil essa escrita. E depois eu retornei, tentei ler de novo desde o começo e eu senti uma boa dificuldade no começo. Daí depois de um tempo ali, eu consegui me adaptar e consegui prosseguir no livro. E assim eu consegui perceber que esse livro aqui é muito bom. E além de ser muito bom, ele é muito divertido. É muito divertido você ler as galhofas aqui desse Brás Cubas. É bem interessante, tá? Ainda fazendo mais uma observação também com relação a essa questão desse livro ser de uma forma diferente, ser uma escrita assim bem mais diferente, uma escrita bem experimental, nós também temos a questão que o Machado de Assis aqui nesse livro, ele brinca com você nesse livro, tá? Ele conversa com você, ele te insere no livro, porque, por exemplo, ele diz assim, ó, convém ler este capítulo depois deste, convém ler este capítulo entre esses 2 capítulos. Volte no capítulo anterior e relembre isso. Isto aqui que eu disse faz referência ao capítulo tal, se você não está lembrado. E além de ele fazer essas brincadeiras, de chamar a tua atenção, fazer você navegar pelo livro ali, ele também te dá um puxãozinho de orelha. Ele fala assim, cara, não seja bobo, quis dizer isso, seu bobo, seu tonguinho, tá? Deixa eu até mostrar isso para vocês aqui, ó, de uma forma bem clara, que ele fez um capítulo dando esse puxãozinho de orelha. Vamos ver aqui na página, só um segundinho. Vamos lá, aqui é em tempo real as coisas, hein? Vamos lá. Capítulo 138, a um crítico. Meu caro crítico, algumas páginas atrás
Dizendo eu que tinha 50 anos, acrescentei, já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Talvez aches esta frase incompreensível, sabendo-se o meu atual estado, mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Quero dizer, sim, que em cada fase da narração da minha vida quero dizer que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus! É preciso explicar tudo a você, seu bobo. Mentira, essa parte seu bobo ele não diz, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer, né? Poxa, você é bobo, eu tenho que explicar tudo para você. Então ele dá esse puxãozinho de orelha, presta atenção no que eu estou dizendo, tá? Nesta parte aqui ele explica que conforme ele ia contando a narrativa dele, ele, mesmo morto, ele sentia os sentimentos daquela época em que ele estava vivendo, entendeu? E ele explica, tá? Eu já sou um defunto, eu já não passo mais por estas coisas, mas eu experimento o sentimento destas coisas, tá? Então ele te dá um puxãozinho de orelha e explica o que ele quer dizer. Isso é o quê? É uma maneira de chamar você de burrinho? Não está chamando eu ou você de burro. Ele só está fazendo a gente se divertir, fazendo a gente navegar pela história. É uma maneira dele nos inserir no enredo do livro, dele fazer a gente participar aqui desta conversa com ele, que esse livro aqui você vai conversar, você vai ver, é muito interessante. Você é inserido na história através dessas brincadeiras do Machado de Assis, tá? E agora, para você que ficou até o final do vídeo, já que você ficou até o final do vídeo, eu vou te dar uma dica muito, muito interessante, tá? Na verdade, eu vou te dar duas dicas. A primeira dica é que este livro aqui, chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é um bom primeiro livro para uma leitura de Machado de Assis, tá? Não é, vamos dizer a verdade, porque a escrita dele é bem experimental, como eu disse para vocês. E além disso, este livro aqui, ele é um livro diferente também. Além de ser escrito experimental, ele também tem vastas referências. E são muitas e muitas referências mesmo. Se você parar para pensar, Machado de Assis era um homem muito culto. Ele escreveu contos, romances, crônicas, peças teatrais. Então você vai ver aqui que tem referências a peças teatrais, a músicas, referências talvez a notícias daquela época, referências a governantes, várias referências. E eu, que nem eu falei para vocês, eu sou muito sincero. Eu digo que eu via essas referências aqui e eu não entendia tudo. Não entendia mesmo. Eu tinha que ir buscar essas referências em algum lugar, pesquisar na internet para poder entender um pouco. Então, esta é a minha segunda dica. A primeira dica é o quê? Não convém ler este livro primeiro. Leia um livro um pouco mais fácil do Machado de Assis. Leia os 4 primeiros romances ali da fase romântica. O Yaya Garcia, o Helena, Ressurreição, A Mão e a Luva. Para depois ler este livro aqui chamado Memórias Póstumas. Agora, a segunda dica é qual? Quando você for comprar um livro, procura um livro que tenha notas de rodapé. Porque veja, esta minha edição aqui, ela é muito bonita, só que ela não contém notas de rodapé. E isso eu senti que fez uma falta. Eu acho que a minha leitura tinha sido um pouco mais dinâmica, teria sido um pouco mais dinâmica se tivesse notas de rodapé. Então procure uma edição que tenha notas de rodapé. Isso vai ajudar muito você na leitura, tá? Talvez as edições da Penguin tenham notas de rodapé. Não tenho certeza se tem alguma edição, mas talvez a da Penguin deva ter. Então, se você conseguir, é óbvio, se você conseguir, dá uma olhada nisso. Preze por uma edição que tenha notas de rodapé, que isso vai ajudar muito mais na sua leitura, tá bom? Esta é uma dica aqui do seu amigo Roberjan Cardoso, e ele espera, tá, do fundo do coração, que você se inscreva no canal e deixe o like se você gostou desse vídeo, tá bom? Mas agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram esse livro? Se vocês já leram esse livro, qual a opinião de vocês sobre esse livro, sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas? Deixa para mim aí nos comentários. Seus comentários são muito importantes para esse canal crescer. Mas, Roberjan, os meus dedos doem, ele caem quando eu digito um comentário, ou eu tenho muita preguiça. Não tenha preguiça, meu amigo. Tá? Ajude esse canal. Eu sei que você tem preguiça. Às vezes eu também tenho preguiça. Então, se você estiver com muita preguiça, somente escreva aí nos comentários Memórias Póstumas de Brás Cubas, que isto já ajudará muito este canal a crescer. E eu já ficarei muito grato com você, tá? Tá? Perdoe, aqui a voz já está falhando um pouco aqui, porque eu já falei bastante, né? Mas então, também deixa eu pedir os recadinhos finais aqui. Se inscreva no canal, a sua inscrição é muito importante para esse canal. E deixe o seu like também ajuda, mas ajuda demais esse canal, tá bom? E uma outra maneira de você ajudar o canal, de forma gratuita, deixa eu deixar bem claro para você, é
você, após este vídeo, ir assistir um outro vídeo desse canal. Navegue pelo canal e veja outros vídeos do canal. Uma visualização sua em qualquer outro vídeo desse canal ajuda muito este canal a crescer. E deixa eu avisar para vocês, que nem eu falei, nós já temos aí outros vídeos do Machado de Assis aqui no canal. E teremos outros futuramente, com certeza, tá bom? Então, por este vídeo, era isso. Muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Eu agradeço a você de coração, tá bom? Então, ajude esse canal a crescer, ajude esse canal a ter o primeiro vídeo com 1000 visualizações e daí nós vamos dizer, eba, vou ficar muito feliz com você, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.